Abacuque, no capítulo 3, no verso 2. Pode colocar para mim aqui. Esta palavra é o que eu queria estar ministrando, mas eu vou pegar um gancho nela. Mas quando eu vi Fabiano, algumas coisas mudaram em mim. Porque na verdade eu estava lutando esse dia. Eu tive a oportunidade de estar na parte da tarde fazendo home office. Então eu peguei uma brechinha para poder ler algumas coisas. Mas o mais interessante é que às vezes nós não temos tanto tempo. Um tempo de qualidade que nós queríamos ter. Porque o trabalho nos consome, cuidar da família, muitas coisas acontecem. A gente queria ter um tempo melhor de qualidade, para nos aprofundarmos mais a respeito de alguns assuntos que eu acho muito interessante. E esse é um assunto que eu gosto por demais, até porque é um assunto em que já me acompanha desde a minha conversão. Que já me acompanha desde a minha conversão. Para entendermos melhor, quando eu andava com os profetas, não que eu não ande hoje, eu andava tanto que me tornei um, ô glória, mas quando eu tinha mais tempo, que eu não estava num trabalho secular, e eu andava com os profetas, lá em Angra dos Reis, e eu via eles falando algumas coisas, eles dizendo algumas coisas que eu ficava impressionado. Eu falava, como pode? A gente está aqui na rua andando, e de repente eles estendem a mão para alguém, e fala para esse alguém aquilo que eles estão passando, ou que eles estão enfrentando, trazendo sim uma revelação dentro da palavra, porque eles diziam, em tal lugar, em tal livro, em tal capítulo, em tal versículo, está escrito. E Deus manda lhe dizer. E eu vivi isso no meu primeiros passos, vamos dizer assim. Então a gente falar sobre avivamento, isso é um leque que abre muita coisa. Porque Abacuque, nesse capítulo, nesse versículo, em que, joga aqui atrás para mim, não tem não? Abacuque 3, 2. É uma oração simples, que ele faz. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa é uma versão mais atualizada. Diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Quando eu estava vivendo lá, eu vi um povo muito ativo, um povo que não estava parado, um povo que tudo para eles era motivo de se reunir, quase cantando o hino da harpa aqui, né? Número 11. Deus prometeu com certeza. Eu vi o povo muito aceso. Estão me ouvindo aí atrás? Estão me ouvindo aí atrás? Eu vi um povo muito aceso. Um povo bela que se eu falasse tudo o que acontecia, alguém poderia virar para mim e falar assim, pastor, isso é mentiroso. Não é possível que isso tudo aconteceu. Mas foram momentos em que Deus me ensinou muita coisa. Foram momentos em que Deus mostrou quem Ele era para mim, o que Ele podia fazer,
o que ele podia realizar, como ele poderia usar alguém. Falaram comigo que a chuva ia cair, caiu mesmo. E parece que eu vejo Abacuque fazendo esta oração. Ele pedindo ao Senhor que viesse avivar a obra dele no meio dos anos e tornar essa obra conhecida. Aí eu fiquei pensando, por que Abacuque faz esta oração? Por que Abacuque está falando com Deus de uma forma dependente? Como se fosse Deus. O Senhor precisa intervir nessa situação em que a nação está vivendo. O que eu estou vendo, Deus, na minha geração, nesta nação, na minha geração, é de pessoas que estão saindo da tua presença, que já não lembram mais dos teus feitos. O que eu estou vendo nesse tempo é pessoas indo para o exílio, sendo aprisionados, mas tenha misericórdia, aviva, traz de novo a alegria desse povo estar na tua presença. Traga de novo a alegria desse povo estar mais feliz quando alguém convida para ir até a casa do Senhor. A gente parece que está vivendo em um momento de mornidão espiritual. Parece que nós estamos vivendo num tempo sim, de apostasia sim, porque tem muita gente abandonando a fé. Tem muita gente deixando de lado as coisas do céu, porque parece que estão esquecendo de que esse Deus em que nós servimos, esse Deus em que Abacuque está orando, pedindo por avivamento, esse Deus parece que já não tem tanto poder assim. Parece que o povo já não teme mais quando fala, olha, cuidado, Deus vai pesar a mão sobre a tua vida se você continuar vivendo assim. Parece que a gente vai falando com alguém, falando com alguns, e parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Mas aqui diz, na oração de Abacuque, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. É como se ele dissesse, eu ouvi a tua palavra e as minhas pernas bambearam, quase que eu não me aguento de pé. Hoje, quando alguém fala com a gente de algum conserto, de alguma coisa que nós precisamos nos arrepender, a gente deixa de lado. A gente finge que não é com a gente. A gente abre o guarda-chuva, aproveitando a chuva. A gente abre o guarda-chuva para que as palavras não penetrem no nosso coração. Porque se eu quero um avivamento, eu preciso me arrepender. Se eu quero um avivamento, eu preciso pegar esta palavra e esconder ela dentro do meu coração. Se eu quero o avivamento, não é simplesmente vir aos cultos de domingo e de quarta-feira e sentarmos aqui e falarmos, vem avivamento, eu quero avivamento, e nos decorreres da semana não fazemos mais nada. Não, a gente precisa surpreender a Deus. É meio que falar com Deus, Deus, o Senhor nem sabia que eu ia fazer isso, mas eu fiz. Deus, o Senhor não imaginava, né, Deus? O Senhor achava que eu não ia fazer, mas eu fiz. É surpreender Deus, é chamar a atenção de Deus. É fazer como Moisés fez. Se o Senhor não for comigo, não faça eu passar. Não faça eu ir, eu não sairei daqui se a tua presença não for comigo. É fazer como aquela mulher que estava sentada próximo à mesa, no chão, as migalhas caindo. E ela virar para o mestre e dizer, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. É Deus achar em você uma fé diferenciada de tudo e de todos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Será que Deus está achando isso em nós?
ou se todas as vezes que é lançado um desafio, se todas as vezes que é colocado algo diferente daquilo que você estava pensando ou imaginando, você fica em murmuração. Eu não vou fazer, porque não, mesmo que eu não esteja de acordo com algumas coisas, eu faço, porque eu sei que eu tenho que ser obediente. Se eu sou obediente, eu sou abençoado. Quem está comigo, diga glória a Deus. Porque se eu quero um avivamento, eu preciso me arrepender. Se eu quero um avivamento, eu preciso ser obediente. Deus está me provando aqui hoje. A gente quer o avivamento, mas a gente precisa voltar aos princípios. A gente precisa voltar aonde nós deixamos de fazer alguma coisa, porque eu comecei a dizendo aqui, a nossa vida é corrida. Irmão, vocês não têm ideia, vocês não têm noção. Alguém às vezes chega para mim e fala assim: eu não sei como é que você aguenta. Mas tem que aguentar, porque eu sei que o meu descanso não é aqui. Eu vou ter um dia, e você também, para descansar. Qual dia vai ser esse? Quando nós chegarmos lá. Enquanto nós estamos aqui, não há tempo de ficar cansadinho, não. Não há tempo de ficar, estou esgotado, está chovendo, está com sol, está assim, está assado, não. Se nós queremos ser avivados, sermos alcançados pelo Senhor, dentro deste avivamento, vivermos a glória dEle, na nossa vida, nesta igreja, nesta cidade, nós vamos precisar sair sim, sair desse cansaço espiritual, em que alguns de nós, de repente, está vivendo. Você viu que eu disse que é cansaço espiritual? E não cansaço físico? Por que cansaço espiritual? Porque se alguém te chamar, os homens, para bater uma bolinha, aí não tem cansaço. Se alguém te chamar, pastor, para comer um rodízio de pizza, a fome vem na hora. Sim ou não, irmão? Eu estou falando alguma coisa demais aqui? É verdade ou não é? Então isso é cansaço espiritual. Porque a gente vai fazer um monte de coisas, mas nós não vamos fazer aquilo que o Deus está querendo que nós façamos. Eu não estou dizendo a igreja em si, eu estou dizendo Deus. Primeiro Deus fala com a gente para fazer, aí Deus vai a gente está fazendo. Aí o que vai acontecer? Aí Deus vai acender uma luzinha em cima de você assim, ó. Aí vai acender uma luzinha, igual essa luzinha que acende nós quando a gente anda aqui. A luzinha vai acompanhando a gente, aí acende a luz na gente. Para quê? Para poder mostrar onde nós estamos. Isso eu estou dizendo para alguém aqui. Você vai começar a fazer, Deus vai acender uma luzinha em cima de você. Aí o pastor vai ver, Deus vai falar assim: é ele, para esse ministério, é ele, para fazer tal coisa, é ele. Por quê? Porque você já vai estar capacitado, você já vai estar fazendo. Deus não pega ninguém desocupado, irmão. Desceu um mistério aqui agora. Deus não pega ninguém desocupado. Eu não vi ainda. Pegando o gancho do domingo, quando Josué assume a liderança do povo, ele era um desocupado ou ele estava o tempo todo andando com Moisés? Me ajuda aí, evangelista. Era como se fosse unha e carne. Eles estavam conectados, eles estavam juntos. E aqui vai uma palavra para nós: se nós não estivermos juntos, nada vai acontecer. As coisas só acontecem quando nós estamos andando juntos. Se o caminho, o pastor está na frente e nós estamos indo atrás dele, se ele mudou a rota, mudou a direção, a gente muda junto com ele. Vai todo mundo junto, irmão. Então vira para alguém que está do seu lado assim e fala, alguém que está do teu lado e fala assim: para o céu que eu vou,
Não fala que ele vai, não, vai. Fala que você vai. Tem convicção? Para o céu que eu vou. Você vai também. Porque é isso. Isto é unidade da igreja. A igreja, ela estando em unidade, aconteceu alguns episódios. E eu quero ir lá em Atos 5, para a gente finalizar aqui. Eu tenho 15 minutos. Atos 5, não precisa de botar na tela não. A sua versão está muito atualizada. Eu não vou conseguir ler também. Atos 5 vai começar a dizer para nós, no versículo 16 em diante, vai começar a dizer para nós que os apóstolos estavam vivendo um tempo muito abençoado. Eles estavam vivendo um tempo muito diferenciado. Que tempo é esse? É o tempo em que a glória de Deus estava acompanhando eles de forma tal que as pessoas doentes, as pessoas que estavam enfermas, elas ficavam na beira do caminho, ia para o meio da rua, ficava lá no beiro do caminho para que os apóstolos passassem. E diz a Bíblia Sagrada que quando Pedro passava, a sombra dele ia passando sobre os enfermos. Quando a sombra de Pedro ia passando sobre os enfermos se tornavam Isso é o quê? Isso é avivamento. E eu estou dizendo já de cara, para nós todos aqui ouvir, que esse avivamento, aonde a tua sombra passar, com este avivamento que Deus está trazendo sobre nós, aonde a tua sombra passar, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, para a glória de Deus. Por que mudou alguma coisa da mensagem que estava no meu coração, quando eu ouvi o Fabiano? Porque nós conversamos esse dia, ele me ligou, irmão. Engraçado, eu tinha esquecido que você falou que ia vir aqui. Mas à tarde, quando eu estava lendo, e eu estava lá e cá, qual, eu vou nesse, eu vou naquele, comecei a digitar, comecei a escrever. Escrever não é digitar. Eu lembrei do que você falou. E eu fiquei pensativo. Porque quando eu vejo esta palavra diz que a glória de Deus que estava sobre os apóstolos, nenhum mal ficava nas pessoas, sejam eles enfermidades, ou sejam eles questões de possessões demoníacas, tudo ia embora, só deles passarem. Eu fico imaginando, irmão, você passando na rua da tua casa agora, sabe, eu vou falar igual aqueles crentes lá do Pentecostal das Assembleias, né? Eu vi você passando na rua da tua casa, está lá a fofoqueira, a tua sombra passa nela, a língua dela se cala na hora. Eu gosto de ver os petecas pregar, irmão. Eles pregam assim mesmo. Você está passando, tem fofoqueira, tem não sei o quê. Nada. Aonde você passar, aqui nós vamos falar diferente. Aonde você passar e a sua sombra atingir, o amor de Deus que está em você envolverá estas pessoas de tal modo que elas vão querer te acompanhar. Não tem problema se é fofoqueira não, porque a fofoqueira, quando bate aqui dentro, a língua dela é cortada. Aleluia. Porque aqui não há lugar de fofoca. Sim ou não? Pastor doido, né? Olha, irmão, se você é fofoqueira, muda a sua vida. Aí eu já não sei, eu não conheço a sua história. Eu sei de uma coisa. Deus é tão bom, que Ele morreu até pelas fofoqueiras. Eu sou fofoqueiro também. Tem fofoqueiro também. Segundo a minha mãe, o homem fofoqueiro é pior do que a mulher fofoqueira. Mas esses homens, voltando aqui, esses homens, eles estavam cheios, estavam avivados, porque vocês lembram muito bem do que foi pregado aqui domingo, quando o Espírito de Deus foi derramado sobre o povo, no tempo de Pentecoste. A gente sabe disso, a gente sabe o que aconteceu naqueles dias.
Mas só que aqui, eles estão agora pregando o Evangelho. Eles estão agora saindo pela cidade dizendo a respeito do que tinha acontecido, do que eles tinham vivido quando Jesus estava com eles aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, Fabiano. Eu sei que é porque desde aquele dia eu estou tentando lembrar o nome da sua filha. Eu sabia que tinha uma coisa de importante, Pilar. Escuta essa aí, pastor. Olha o nome da filha do Fabiano, Pilar. Será que esse nome veio de onde, irmão? Pilar. E nós conversando, algumas pessoas, alguns filhos de crentes, também têm passado por isso, de querer ficar dentro do quarto, de não querer ter muita amizade, sem ser no eletrônico. Mas eu disse para ele uma palavra, e eu confirmo isso de púlpito para você. Não é você que vai chamar ela para sair, para viajar como você fez. É ela que vai falar: pai, eu queria tanto passear com o senhor, queria tanto ir lá no parquinho, queria tanto dar aquela viagem que o senhor queria me levar, e aquele dia eu não estava disposta para ir. Que o Espírito do Senhor visita Pilar, aonde ela estiver, e alcance ela com um avivamento tão grande, tão grande, tão grande, aleluia, que ela virá a esta casa para aparecer aqui e testemunhar. Testemunhar. Mas é uma menina, é uma criança, não, só dela vir aqui já está testemunhando. E eu também profetizo isso na vida de algum filho seu, algum parente seu. E é engraçado, meu filho mais velho tem 27 anos. E hoje ele está lá em casa. Ele conversando comigo, ele disse assim: pai, eu estava na casa da avó. Eu estava trabalhando. Mas hoje eu sei que eu entrei num estado depressivo. E eu não contei para ninguém. Nem para você. Mas eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo comigo. Mas eu já não estou nessa mais. E eu falei: nem vai entrar nunca mais. Sabe? A gente não pode aceitar, porque se a glória de Deus está conosco, estas coisas têm que bater em retirada, tem que ir embora, em nome de Jesus. Vem para cá, louvor. Em nome de Jesus. Então eu começo dizendo sobre: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos torna conhecida, e finalizo com a glória de Deus, este avivamento que foi há 600 e poucos anos atrás deste acontecimento de Atos. A gente fecha que, se a glória de Deus, se este avivamento está em nós, nós não precisamos temer a mal algum. Amém ou não amém? Eu estou dizendo para alguém aqui, nós não precisamos temer a mal nenhum. Porque a nossa casa, o nosso corpo, os nossos filhos, as pessoas que nós mais amamos, elas estão perto de nós. Sim ou não? Sim. Se elas estão perto de nós, e a glória de Deus está dentro de nós também, nos guiando, fazendo coisas grandiosas acontecerem, porque ela habita em nós, esta presença maravilhosa, estas pessoas também vão ser libertas, vão ser curadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.